Buenas noches. Oi, gente, tudo bom? Vamos começar a nossa live, que nós paramos à tarde porque não funcionou. Estamos aqui de volta às 11 da noite, né? Faltou um minutinho. Entrei um minutinho antes e a gente vai repetir a nossa live que a gente tentou fazer hoje à tarde com a Melissa. Não deu certo, mas eu creio que agora vai dar certo. Sejam muito bem-vindas todas. Tô comendo aqui um pãozinho de milho. Eu e meus bolinhos, né, Mel? Faz parte. Gente, chega à noite, me dá uma fome que vocês não estão entendendo. Parece assim que abre um buraco negro dentro de mim. Mas vai dar certo. Vamos ficar firmes. Vai dar certo. Vamos esperar aí alcançar um número aí no mínimo de 100 pessoas. Como eu sempre peço para vocês, indiquem as amigas aí, mandem direct para elas estarem conosco. Hoje foi um dia bem turbulento, né? Hoje foi um dia onde o Brasil tá vivendo uma loucura, né? Na política, na economia, coronavírus, é tanta coisa, né? Mas uma coisa que nos consola, precisa nos consolar, é que quem está sobre o nosso domínio é o Senhor, né? Ele não muda. Ele tem tudo no controle dele, né? Absolutamente tudo que nos acontece passa pelas bondosas mãos do Senhor. Então isso é o que nos deixa tranquilas, né? Não é verdade? A gente normalmente dá 5 minutinhos, gente, para a turma ir entrando, pra gente começar a nossa live, tá? Sejam bem-vindas, todas vocês. Você conhece isso aqui? Isso aqui que eu tô comendo? É um... Gente, como é o nome desse negócio aqui, gente? É um bolinho de milho que vai com erva. Não tem glúten, não tem leite, mas tem sabor. Toda vida que eu falo que minhas comidas não tem glúten, não tem leite, todo mundo diz assim, ah, meu Deus, e também não tem sabor. Tem, gente, tem sabor. Broa. Valeu, amiga. É isso aí. Broa de milho. É que a cabeça tem horas que não funciona, gente. Coisa de mulher grávida, né? Coisa de mulher grávida. A cabeça tem horas que ela não funciona. Melissa, me dá um ok quando você voltar, pra gente já te chamar pra live, pra gente já começar, né? Não perder muito tempo. Olha, gente, essa é a realidade do cabelo da mulher que termina de tomar banho, não dá tempo nem de secar direito e vem pra live. Viu aí? A vida como ela é. Sem máscara, sem escovas. A realidade da mulher brasileira. Vamos, cadê Melissa, gente? Deixa eu ver se a Melissa já voltou. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. O Mel, cadê você? Vamos esperar a Melissa voltar, gente, para eu puxar ela. Voltou. Deixa eu conseguir te convidar aqui, Mel. Oremos, igreja, oremos. Aleluias. Mulher, eu fiz teste de internet, fiz teste de velocidade de upload, de download, para ver como é que ficava.
Deu tudo certo. Se o negócio não funcionar, minha filha, eu não sei mal o que Fica bem fazer. quietinha, não se mexe, fica no lugar com o melhor sinal, né? A internet ainda o ao vivo a gente não conseguiu passar pelo cabo, né? É, Então, vamos falar sobre o nosso tema, Mel. bora. Algumas pessoas estão aqui com a gente que não puderam estar mais cedo e nós vamos falar sobre a fé em tempos de crise, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo crises na nossa vida que tem abalado, inclusive, a nossa fé. E mais cedo a gente conversou com a Melissa. Na verdade, deixa eu primeiro apresentar, né? Eu apresentei mais cedo, agora à noite tem muita gente aí que não estava conosco mais cedo. Gente, eu conheci a Melissa quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Ela e o marido eram líderes do Ministério de Louvor e Adoração da igreja que a gente começou a frequentar. E desde então, assim, a primeira vez que eu vi a Melissa ministrar adoração, eu nunca tinha visto, né? Porque ela é daquelas que quando adora, ela chora, ela se entrega mesmo, e aquilo me marcou muito. E foi realmente um ponto muito forte para a minha conversão inicial. Depois de um tempo, a gente fez uma viagem para Israel, que foi uma viagem, a nossa primeira viagem, que foi um grande marco. E desde então a gente tem ministrado em alguns congressos de casais juntos, né? O ano passado ela me convidou para estar ministrando no evento de mulheres, né? No Apenas Eu, que é um evento que ela faz, acho que é semestral, né, Mel? Não, a gente faz encontros mensais e um retiro anual. Um retiro anual. E nós temos tido uma caminhada aí muito linda há 11 anos. A Mel é uma pessoa muito importante na minha vida pessoal. É uma pessoa que o conselho dela fica latente, marca o meu caráter, tanto ela quanto o marido, o Dino, né? Eles são hoje mentores e conselheiros meu e do Beto. E ela, eu digo que ela só é pequena, mas a quantidade de sabedoria e temor que ela tem ao Senhor é uma porção que não sei como é que encaixa dentro dessa pequenez dela. Mas é uma pessoa que eu sempre falo, é uma das mulheres hoje que eu admiro, mais admiro no Brasil, por ter uma revelação, por ter uma integridade a respeito do reino, o que ela vive, né? E eu achei muito oportuno conversar com ela a respeito disso, porque, por incrível que pareça, muito do que eu vivo hoje, eu recebi as sementes vindo dela, né? Lugar secreto, o sentido realmente da fé, do que a gente tem vivido, do que a gente tem aprendido, né? Até estudar a Bíblia, né? Foram eles que nos ensinaram. Nós moramos em estados diferentes. Hoje eu estou morando em Brasília, ela mora em Fortaleza, mas a gente está sempre em contato, né? Deveríamos até estar mais, mas eu brinco com ela que eu não posso conviver muito com ela, não, porque quando ela conversa comigo, eu passo uma semana digerindo o que ela me fala. Porque a coisa fica tão que eu tenho que esperar uns dias para a coisa voltar para o lugar, né? E estar preparada para uma nova porção. E estou aqui com ela hoje, convidei a Mel para estar aqui com a gente para a gente tratar sobre esse assunto, né? É uma mulher completamente experimentada nessa área, inclusive, né, de fé. Mas eu vou deixar ela se apresentar um pouco mais para vocês. O trabalho que ela e o marido têm feito, né? Eles são pastores em uma igreja em Fortaleza. É, mas eu vou deixar para ela se apresentar. Vai lá, Mel. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Vamos logo confirmando aí se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo ok com a conexão. A Nathalie exagera, viu? Não é isso tudo, não. Só Deus sabe, né? Ah, Mel, É, queria tanto parecer contigo. Queria não. acho que não, né? Então, a gente já caminha com o Senhor há alguns anos, né? Sou casada, né? Casada com o Dino, pastor na Igreja de Cristo Salinas, em Fortaleza, e auxilio o ministério pastoral do meu marido. Somos pais de duas moças. A Nicole vai fazer 17 anos esse ano e a Vitória vai fazer 15. E nós temos, assim, alguns projetos, né, que a gente toca. A gente já serve o Sertão Nordestino há 9 anos, quase.
o projeto Mais Sertão, se você quiser seguir, é @maisertão. E também temos um projeto urbano, de missões urbanas na cidade, que chama Projeto Mais Sopa, onde a gente atende pessoas em condição de rua e a adicção, e o Instagram é @maissopa. E temos também essa missão com mulheres, que chama Missão Apenas Eu, é um ministério que tem como objetivo restaurar e resgatar a verdadeira identidade da mulher em Deus. Então, nosso foco não é, no missão, não é casamento, nem focado nos papéis que a mulher desempenha, mas na identidade mais essencial da mulher e uma descoberta por essa identidade em Deus. Né? E é isso que a gente tem tentado, de alguma forma, devolver para Deus, né? Em forma de serviço e gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Né? E realmente eu acho assim que eu estava dizendo para a Nathalie mais cedo e para você, para quem estava já mais cedo conosco, né? Que eu acho que esse dia bombástico, cheio de notícias e onde a gente, além de uma crise sanitária, uma crise econômica, a gente entra agora numa crise política, né? Nada melhor do que a gente falar sobre esse assunto hoje, né? Em dias de crise, como é que fica a fé, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e vou deixar aí a Nath introduzir um pouco mais o assunto para a gente poder realmente falar a que a gente veio já. Mel, eu acho que a gente precisa começar, inclusive, a. Hoje mesmo eu recebi muitas mensagens de mulheres dizendo assim: quero desistir, tô cansada, não consigo mais orar, não consigo mais jejuar, não acredito mais que possa mudar, e sempre relacionada à fé, né? E sempre falando da fé. Então, eu acho muito oportuno a gente começar falando o que é fé, né, pela ótica do pai, né? Ela se mistura com emoção. O que que acontece? Travou? Voltou? Deixa eu tirar os comentários, porque eu acho que eles vão ajudar a não travar. Peraí. Tá me ouvindo, meu? Tá me ouvindo? Não? Oi, oi, oi. Oi. Voltou? Nada? Nem você. Vamos lá, gente, vamos tentar. Vai dar certo em nome de Jesus. Vamos que vamos. É um tema que de fato não é fácil falar, por isso a gente vê tanta resistência, né? Mas não vamos desistir, não. Oi, Voltou. voltou. Eu já coloquei aqui no meu 4G, que é para ver se não, Eu não já cai mudei a também. rede aqui, mudei a rede, vim para outro quarto para ficar do lado do molden. Agora vai. Então vamos lá, falar sobre fé, né? Isso. Então, a gente mais cedo iniciou e aí eu vou tentar resumir o que a gente falou mais cedo para poder também não ficar cansativo para quem desde o começo estava com a gente, né? Então, o que eu vejo que o problema da fé na verdade, é uma má percepção do que é fé, primeiro. A gente precisa voltar para o que é fundamental para entender que fé não é crença nem pensamento positivo. Fé não é simplesmente uma vontade de acreditar.
né? Fé, segundo a Bíblia, ela é fundamentada em alguma coisa e parte de algum lugar. O texto bíblico vai dizer que fé, a gente adquire fé por meio do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Uhum. fé vem. Mel travou de novo. Vamos lá, de novo. Fecha e eu te chamo. Fala aí, Mel. Tu tá me ouvindo? Sai. Peraí, gente, que eu vou puxar ela de novo. Pois é, hoje tá bem complicado, né, pessoal? Hoje a gente está tentando desde cedo fazer essa live e não estamos conseguindo. É impressionante. Não sei o que está acontecendo. Oi, Vamos, Mel. Assim que parar o som, vou você dar, sai e eu te puxo de novo. vou dar. É, vai ter que ficar assim. Então, assim, a gente se frustra. Por que que a gente se frustra e por que que a fé oscila? Porque a gente deposita fé nas coisas, nos acontecimentos e nas realizações. Então, assim, já acompanhei muitas mulheres que começam a praticar as orientações bíblicas a respeito da esposa, da mulher virtuosa, enfim. E aí, depois de um tempo, não vê resultado, se frustra com Deus, com todo mundo, com a Bíblia. E aí a minha pergunta para ela quando se frustra é justamente essa. Tá, então você estava realmente, tua fé estava toda depositada no resultado. Então, afinal de contas, você não tinha fé na pessoa de Jesus, você tinha fé no resultado. Se o resultado te frustrou, não alcançou o resultado, então sua fé foi abalada por conta disso. Né? Então, assim, a gente precisa ser muito honesta para avaliar se o que a gente tem é fé de verdade. Verdade. Né? Ou se não é uma construção de desejos, um castelo de areia que a gente está, uma miragem, né? Que a gente construiu e que a gente está correndo na direção dela e quando a gente de repente vê que ela é fumaça, que ela é só miragem, a gente começa a se frustrar e culpa Deus, né? Ainda culpa Deus, Ainda culpa né? Deus, né? E isso é uma realidade absoluta, né? E É, Deus ainda é culpado, é. porque é interessante. Antes de ontem, o Gino estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, que as pessoas elas têm o hábito de querer barganhar com Deus, né? Elas querem fazer jejum, querem fazer campanha, querem fazer oração, promessa, para barganhar as coisas com Deus, como se fosse barganhável, né? Como é que você vai barganhar com alguém que é dono de tudo, tem tudo, a sua própria vontade, né? Isso. E travou, Mel, de novo. Sai, deixa eu te puxar de novo. Gente, não vamos desistir, não. Vai dar certo, vai dar certo. Fica aí. É porque esse tema é muito forte. Por isso que o negócio tá difícil hoje. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a Isso, respeito vai, de fé continua. é que a gente precisa de fato compreender de onde vem, né? Vem ouvir a palavra. A palavra, quando Deus descreve a palavra, ela fala que é Jesus.
né? E como é que a gente faz, Mel, na prática, como é que a gente faz para fortalecer a nossa fé em Jesus e tirar o foco do resultado? Pronto. Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer Jesus, né? E conhecer Jesus, gente, quando eu falo, tem que ser muito honesto então, assim, eu caminho com Jesus conscientemente desde os 17 anos, vou fazer 44, tem um tempo. E, assim, a partir do momento que eu me decidi por Jesus, eu não me lembro um dia sequer em que eu me desviei. Então, eu caminho com Jesus de uma forma muito constante, há muitos anos. Há 4 anos atrás, eu precisei, em oração, admitir ao Senhor que eu não confiava nele. Então, o que é que isso diz para mim? Que o nosso coração, e o salmista dizia isso, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele dizia assim: expurga-me dos pecados que me são ocultos. Então, tem coisas no nosso interior que a gente não sabe, a gente precisa admitir que não sabe. Então, tudo começa, a chave de toda mudança é uma intenção e disposição em admitir que não consegue. Nunca vi isso na minha Oi. vida, gente. Então, a primeira Então, coisa que a ninguém gente precisa ter é constrói um essa humildade e admitir que não conhece, né? isso, porque ninguém constrói um relacionamento. Minha irmã, Oi. Mel, Ah, eu acho que se tu for para fora de casa e ligar o 3G, vai funcionar melhor do que aí, viu? será, hein? Eu acho. Então vamos. Aqui mesmo, Vamos lá. a minha internet Então está vou funcionando falando aqui melhor no enquanto a gente 4G está do que no conectado. Wi-Fi. Tá, então vamos. Vocês estão me ouvindo aí? Tá Estamos me... ouvindo, sim. Tá no 4G agora? E aí, voltou? Voltou. Pronto. Então, assim, voltando no que a gente vinha construindo, né? Então, assim, como é que você vai desenvolver uma espiritualidade saudável e crescer em fé se você finge espiritualidade para Deus e não é honesta? Então, a primeira coisa que você precisa partir de um lugar de profunda humildade e reconhecimento de que você não tem fé. A Mel, conclusão. eu queria muito que tu compartilhasse a experiência que tu teve com a Vitória, onde você percebeu que você não confiava em Deus, era uma verdadeira adoradora, fazia composição, ministrava, pregava. Eu acho que aquela história ela é muito oportuna para a gente compartilhar aqui. Travou. Gente do céu, eu nunca fiz uma live para travar tanto na minha vida. Mel?
Voltei? Voltou. Já andava, né? E aí começou a mancar do dia para noite. E aí a gente levou ela no ortopedista para descobrir o que era, né? E nessa brincadeira ele deu um diagnóstico para a gente que era um diagnóstico muito incerto, que a gente não sabe, ele não tinha medicação, não tinha tratamento, você tinha que esperar, mas que aquilo evoluía e a Vitória podia parar de andar. E no que ela ia parar de andar, ela ia ficar sem andar, Deus sabe por quanto tempo, e a gente tinha só que esperar, né? Então, naquele dia ali, o chão saiu dos meus pés, né? Eu fiquei sem chão, as pernas fraquejadas, mil força total. E aí eu me lembro que a gente foi para o sítio da família, passar o final de semana, e eu estava com ela deitada na rede, colocando para dormir, e orando, né? E aquela oração de adorador, né? Aquela oração que diz, Senhor, não preciso de nada, só preciso de Ti. Senhor, eu te amo mais do que tudo. Senhor, não importa o resultado das coisas, eu vou continuar te sendo fiel, né? Aquela coisa de adorador. E aí o Senhor pegou e falou comigo e disse assim, mentirosa. Aí eu, hã? Mentirosa, você tá mentindo para mim, porque você não confia em mim coisíssima nenhuma, você não vai continuar me adorando coisíssima nenhuma, admita para mim. E aí eu chorei muito ali, aí o Senhor disse assim, Melissa, olhe para as suas mãos. Eu me lembro da cena como se fosse hoje, estiquei minhas mãos assim na minha frente, olhei para elas. E aí o Senhor disse assim, suas mãos, se você começasse agora a se mover andando com as mãos, de ponta cabeça, andando com as mãos, o que aconteceria com as suas mãos se elas não estivessem calçadas e protegidas? Eu disse, não, elas não iam suportar por muito tempo, né? Elas iam sentir, sangrar, machucar, Uhum. não foram feitas para andar, né? E aí o Senhor falou assim para mim, agora olhe para os seus pés. Aí eu olhei. Ele disse, e os seus pés? Eu disse, não, meus pés suportam o meu peso, suportam o peso das minhas filhas. As duas meninas eu carregava de boa ainda. E aí ele disse assim, pois é, então no meu corpo existem membros que eu fiz para umas dores e outros para outras. E eu sei qual é a capacidade de dor e a capacidade de suporte que cada membro tem. Então você não precisa fingir para mim que você é pé, quando na verdade você é mão. Você só precisa admitir para mim quem você é. Né? Então, a partir dali, foi realmente assim um marco de uma jornada de autoconhecimento, porque eu costumo dizer que o evangelho não é um caminho exterior. A gente é tão preocupado com o testemunho que não entende que o testemunho é resultado da vida interior, né? Eu acredito que o evangelho é um caminho para dentro de si. Então, se você que está ouvindo Verdade. agora tem insistido no evangelho de fachada, de testemunho apenas, de obediência a determinados rituais e regras, e nunca fez uma visita honesta ao seu próprio coração, você precisa fazer isso hoje, para que a partir dessa admissão, desse desnudar-se diante de Deus, você realmente esteja num lugar onde o Espírito Santo vai finalmente poder começar a trabalhar. Finalmente, começar a trabalhar com o material que você está disponibilizando, e não com uma mentira, e não com uma falsidade, uma falsa fé. Então, para ter fé, tem que começar daí. Perfeito. Eu faço muito essa pergunta, sabe, Mel? As mulheres, quando começam a mandar mensagem para mim, eu pergunto muito para elas. Eu disse assim: vem cá, e se Deus não restaurar o seu casamento? Então, A pergunta que eu te faço é: você vai continuar buscando a Deus do jeito que você está buscando de madrugada? Né? E para mim é muito claro, eu vejo que dentro do nosso contexto de teimosia e de soberba e autossuficiência, Deus permite, não que Ele queira, mas Deus permite que crises nos aconteçam para que, ao invés da gente cair, na verdade, a gente venha se fortalecer, porque o lugar especial para Deus se revelar para nós são nas crises, né, Mel? na verdade, assim, eu tenho uma máxima na minha vida, e que a pessoa que caminha com a gente na igreja já ouviu a gente várias vezes dizer isso, né? E a máxima é abraçador, né? Porque não há crescimento sem dor. Não sei se todo mundo que está assistindo a gente hoje tem filhos, mas quando os filhos são pequenos, eles reclamam daquelas dores nas pernas, que são as famosas É, dores do crescimento, né? Então, assim, se para crescer tem dor, até a criança, né? Se o próprio Jesus, o texto bíblico diz que ele foi aperfeiçoado no sacrifício, na dor e no sofrimento. E Jesus, que era Jesus, precisou do sofrimento para ser aperfeiçoado, quem é você achar que não pode sofrer nesse mundo?
né? Então, assim, a gente realmente é aperfeiçoado no sofrimento, gente. E a gente precisa simplesmente mudar a ótica, né? Infelizmente, nós fazemos parte de uma geração que só acredita em Deus se Deus nos beneficiar. E a gente não entende que é a gente que nós estamos para Deus e não o contrário. Nós estamos aqui para a glória do nome de Deus. E se precisar que você passe pela dor para que o nome de Jesus seja glorificado, abraça a dor. Abraça a dor. Agora, veja a dor sob essa ótica, sob a ótica da possibilidade. Isso é fé, sabe? Quando a gente confia que mesmo na dor, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado te consolam. A gente vai entender fé quando no vale, não estiver confiante, porque vamos sair dele, mas porque a gente sabe com quem a gente está. Perfeito. Eu recebo muita pergunta assim, sabe, Mel? Muito. As pessoas me perguntam muito assim, Nath, como é que você orava quando você estava separada para o Beto voltar ao casamento? Como é que você pediu para Deus? Eu digo, gente, vocês não entenderam nada, eu já contei esse meu testemunho 450 mil vezes. Eu não orava para Deus restaurar meu casamento, eu orava para Deus me mudar, eu orava para Deus se revelar para mim, eu orava para ser uma mulher diferente, como bônus, aprove ao Senhor restaurar meu casamento. Mas eu não investi em nenhum momento do meu deserto, do meu tempo de divórcio, ficar orando pelo Beto, não. Até porque, assim, na minha cabeça, já estava resolvido, né? A gente já tinha separado, assinado a documentação, já tinha ido embora para o Ceará, a Beth já estava em Brasília, a Beth já estava com outros relacionamentos, mas eu não. O meu desejo sempre foi, Deus, eu preciso que o Senhor me sonde e me transforme. Porque se o senhor não me transformar, eu vou ser uma colecionadora de divórcio. Eu vou casar com um cara que vai ser igual o Beto. Vou ficar 4 anos casada, vou divorciar de novo. Vou divorciar de novo. Então, eu entendia, a gente sempre fala isso, né? Eu virava o holofote para mim porque eu entendia que eu precisava de mudanças. O casamento é o trabalhar dos dois, né? A gente está indo muito para esse âmbito de casamento, Mel, porque hoje é uma demanda muito grande, né, das mulheres que me seguem. Elas ficam toda hora falando isso. Outra coisa que eu queria conversar com você, Mel, que eu queria que você desse aí o seu parecer, há tanto tempo que você acompanha mulheres. Uma coisa que eu vejo muito forte que as mulheres fazem é que elas querem dar um testemunho de fé e querem, a todo custo, converter o marido ou o ex-marido, ou sei lá, a todo custo. E isso tem frustrado mais ainda elas, e mais uma vez elas caem na fraqueza da fé, né? Porque ao invés delas atrair, elas expulsam, ao invés delas conquistar, os caras ficam com abuso. É, qual é o teu conselho nessa condição, quando a mulher está nessa situação? Engraçado. Hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso, né? Uma pessoa que eu estou discipulando, nova convertida, e ela cristã, né? Nova convertida e o marido ainda não. E na verdade, gente, acaba que na caminhada espiritual, na caminhada de fé, a coisa é mais ou menos a mesma. Então, se você tem o foco no lugar certo e na pessoa certa, você vai entender que a sua postura em obedecer à palavra de Deus que diz, fica calada, ganha calado no testemunho, ela tem que ser motivada pelo teu grande amor por Jesus. Eu tenho trabalhado muito com as mulheres sobre a maneira como a gente entroniza muito marido e família e filho, sabe? E como o marido, família e filho têm ocupado um lugar no nosso coração maior do que deveria. Eu tenho trabalhado isso há alguns anos no meu coração, isso é um trabalho que eu tenho feito laboratorial, primeiro comigo, e depois vou para um lugar mais claro, tá bom? E Tá. depois faz mais ou menos uns 4 anos que eu iniciei esse trabalho comigo e comecei a fazer com as mulheres. E qual é o trabalho? Eu descobri que eu depositava, colocava nas mãos do meu esposo e das minhas filhas um poder muito grande de me ferir. E quanto eu já tinha conseguido desenrolar isso com terceiros, mas com eles era muito difícil.
porque por serem as pessoas que eu mais amava nessa vida, eu acabava que tinha, que entregava na mão deles muita coisa, né? Muita expectativa, muito amor, muito poder. E aí, não sei se vocês já passaram por isso. Tem dias que a gente acorda super bem e o marido acorda de pico, por, sei lá por quê. E aí teu dia se destrói a partir do pico do marido. Parece que o dia perde a cor porque o marido não acordou bem. Né? E aí, um determinado dia, eu disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar que o meu dia glorifique Jesus por causa do lundu, como a gente diz aqui no Ceará, do marido, não. E resolvi agir diferente, resolvi ver para a glória de Deus naquele dia. E aí, quando eu menos esperei, o lundu do marido foi embora. E o dia acabou terminando bem. E aí eu comecei a fazer isso, sabe? Eu comecei a tirar da mão do Dino, da mão da Nicole, da mão da Vitória, o poder de me ferir. E entreguei esse poder para o único que tem compromisso comigo de me curar. A Bíblia diz que Jesus é o único que, quando fere, cura. O compromisso de Jesus conosco, ao nos ferir, é curar. O compromisso Perfeito. de marido nenhum, ao nos ferir, é curar. Porque eles são falhos, assim como nós. Nós, quando ferimos os nossos cônjuges, a gente não fere com a intenção de curar, a gente fere para ferir. É verdade. Então, nesse processo de tirar das mãos do Dino esse poder e das meninas, eu me tornei uma melhor esposa, uma melhor mãe, porque eu passei a fazer realmente tudo como ao Senhor. Então, no quesito conversão, é a mesma coisa. Se eu me posiciono para amar esse homem como ao Senhor, se eu me posiciono para servir a minha casa, os meus filhos e meu marido não convertido como ao Senhor, eu ajusto o trono do meu coração para que Jesus reine soberano nesse lugar. Uma vez que ele reina soberano, eu dou todo o poder para ele. Seja o poder de tratar com o meu coração, que na verdade é o foco, porque, assim, querida, por melhor testemunho que você dê, seu marido vai dar conta dele mesmo, e você vai dar conta só de si. Então É você tem que se verdade. preocupar com a sua salvação, com a sua vida com Deus, com a sua intimidade com Deus, e entender que porque a sugestão para calar-se não é porque você tem que parar de falar. A sugestão para calar-se é porque é um convite à autorreflexão, ao desenvolver da própria salvação. Se cale, porque não diz respeito a você. A conversão do seu marido é com o Espírito Santo, não é com você. E aí, se a gente vai para esse lugar, aí a gente assume a postura de obediência, tira o poder da mão de quem não deveria ter, coloca o poder na mão do Todo-Poderoso e aí só colhe os resultados. Mas a gente é muito impaciente e aí, de novo, a gente deposita a fé no lugar errado. E é interessante, né, Mel? Porque quando a gente vai, quando a gente descobre esse lugar e vai para esse lugar, a vida fica tão mais leve. A gente sai desse estágio de ficar cansada, né? Porque a gente tem, ai, tô cansada de lutar, de pelejar e nada muda e o cara não muda e meus filhos não se convertem e eu tô nessa guerra sozinha, né? Ainda tem essas desculpas, né? Que as mulheres usam muito, né? E querem desistir. E eu falo, o problema é que você está querendo carregar nos lombos o que você não suporta, né? Porque a conversão das pessoas não cabe a nós, né? Nós não temos essa força e esse domínio e esse poder de convencimento, né? A Graças gente a pode, Deus, né? Pensou se é, fosse a função? a gente pode até inspirar, né? Uma coisa que o Beto sempre fala quando ele conta a nossa história, que ele conta no testemunho, ele sempre dizia assim, Nath, eu ficava muito constrangido, porque toda vida que você tinha contato comigo, você tinha todos os motivos para, tipo assim, me detonar, me cobrar, me criticar, me julgar, e, no entanto, você, tipo assim, deixava por menos, não fazia confusão, e ele dizia assim, cara, esse comportamento me constrangia tanto, que eu disse assim, cara, não é possível, essa mulher é diferente demais. Então, assim, ele fazia o paralelo, e era engraçado, meu, porque e eu vejo que literalmente era a própria mão do Senhor agindo, né? Porque às vezes ele ligava para mim, eu estava grávida, né? Então a gente conversava muito, aí ele ligava para mim, ele disse, tá tudo bem? Eu digo, tá, ele tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não tô precisando de nada, não. Você tá, Nath, e o neném tá bem? Tá tudo bem. E eu só conversava coisa boa, só falava coisa boa. Aí, quando era pouco tempo depois, ele ia e pegava a namorada. Rapaz, quando a namorada entrava no carro, ela começava a cobrar, ela começava a criticar. Por que que você não me retornou? Por que que você não me atendeu?
Aí ele dizia, vamos juntar e tal cantar. Esse canto eu não gosto, não sei o quê. E ele disse assim, cara, era muito doido, porque eu Exatamente. tinha nitidamente um paralelo entre uma mulher e uma namorada, né? E obviamente que a namorada tinha todo aquele shape, né? Tinha todo aquele corpão, tinha toda aquela estrutura física. E ele disse que entrava em crise. Às vezes, no meio da noite, ele dizia que botava a mulher no carro e trazia para casa e deixava a mulher em casa porque não aguentava. E é uma das coisas que eu falo muito para as mulheres. E eu não fazia isso forçado, né? Não era uma coisa Tipo, né? que eu planejava, que eu tramava, que eu esquematizava. Não, era o meu natural. Mas era o meu natural porque fluía do que eu vivia, né? Porque fluía daquilo que eu descobri, né, nas minhas conversas no banheiro com Deus, no meu deitar na cama e conversar com Deus. E é impressionante, Mel, como as pessoas fogem disso, né? O coronavírus, eu acho que ele foi assim uma movimentação espiritual para Deus nos trazer de volta para o lugar aonde nós deveríamos nos encher, né? Não seria na igreja o lugar que nós iríamos nos encher, né? Nós deveríamos nos encher em casa, né? E no domingo na igreja a gente ia só celebrar o que a gente estava vivendo na semana, Exato. né? E ainda e as mulheres continuam do mesmo jeito, e as mulheres continuam super atarefadas, não se atentando para efetivamente aquilo que Deus quer nos ensinar, né? Eu falo muito para as mulheres, parem, tenham tempo de vocês com Deus, vão ler Bíblia. Eu sei que a gente está assim num tempo onde tem 450 mil ministrações por dia, né? É óbvio que todo mundo está realmente Oferta, né? querendo ajudar, né? Mas a gente precisa entender que a mudança e outra coisa, sabe, ô Mel? Você falando assim, né? Que há 4 anos atrás o Senhor se revelou para você como uma incrédula, né? Você não acreditava, né? Não consigo. Imagina. E eu lembro quando você me contou essa história, mexeu demais comigo. E foi interessante porque a partir daí até minha oração mudou. E eu lembrei demais, meu, na época que a Sofia estava na UTI, né, na época que a gente estava naquele processo, que ela pegou aquela infecção, eu lembrei demais no dia que eu fiz uma oração, que ela pegou infecção e que ela ficou assim, muito debilitada. E eu lembro demais que eu fiz uma oração muito, muito genuína, sabe? Muito profunda. E eu lembrei da sua história, porque na hora que aconteceu a situação, eu falei para Deus, eu disse assim, Deus, eu quero te dizer a minha verdade. E a minha verdade é, eu não sei, Jesus, que se o Senhor levar a minha filha, eu não sei se eu vou continuar crendo. Eu não sei se eu vou continuar pregando. Eu não sei se eu vou continuar dando testemunho. Eu não vou mentir para o Senhor. Eu estou com medo que o Senhor não faça o milagre na vida da minha filha. Mas o Senhor me conhece mais do que eu mesma, né? Os meus pecados ocultos, e o que é oculto dentro de mim, Deus conhece, eu não conheço. E eu lembro que nesse dia que eu fiz essa oração, eu cheguei em casa do hospital, era meia-noite, eu fui dormir, era 5:30 da manhã, e eu chorava muito, e eu realmente rasguei o meu coração. E eu lembro muito da oração de Ana, né? Ana, a Bíblia fala que Ana, ela balbuciava, e ali, diante da presença de Deus, ela rasgou a sua alma, É, né? Ela foi verdadeira. Então, assim, uma coisa que eu vejo que falta, Mel, a partir dessa ótica da fé, são orações verdadeiras, né? é, São adorações verdadeiras, né? A é. gente percebe que as pessoas ainda estão muito no âmbito da alma e com muitas máscaras diante de Deus, como se Deus não pudesse prescrutar o quarto mais escuro do nosso coração. É, E eu queria que. e até a fé a gente ritualiza, sabe? Como é que você identifica alguém de fé? A partir de quê? Você identifica a partir dos rituais, a partir do choro da pessoa, a partir daquilo que você consegue enxergar. E não é, fé não é medida assim, gente. Fé é medida por obediência. Abraão, Jacó, eles foram. Se você vai ler aí Hebreus 11, você vai ver a lista dos heróis da fé. Todos eles tiveram movimentos de obediência e foram Todos. dados em sua fé pela obediência. Só que a gente insiste na ideia de que fé é salto no escuro.
Fé não é um salto no escuro, gente. Fé é um passo de obediência, é um movimento em obediência ao que Deus já disse. Então, como é que você vai desenvolver fé se você não tem relacionamento com Deus a sós, com a palavra? Olha, ministração é bom demais. A gente está aqui hoje por isso, né? Ministrando e sendo ministrada. E é bênção. Mas isso não substitui sua busca pessoal, íntima, o seu lugar secreto com Deus. É daí que tudo flui. Vida íntima com Deus é o principal lugar onde a gente enche as vasilhas de óleo, né? E desenvolve fé, uma fé inabalável. Por quê? Porque é a fé na rocha. A É rocha isso que... aí. Perfeito. E é interessante que você estava falando sobre os heróis da fé, né? Eu estava, antes de ontem mesmo, eu estava lendo Hebreus 11 e fazendo essa análise, né? Que de fato eles foram homens extremamente obedientes, né? Você vê o contexto de Noé. Noé, Deus disse assim, ó, prepara aí um barco e vai vir um dilúvio. Olha que louco, né? E assim, eu lembro, outra coisa que eu lembro em relação a tudo isso, Mel, eu lembro que quando eu separei, Deus dizia para mim o tempo todo, sabe? Não faça confusão, vá em paz, semeie a paz, faça as coisas com tranquilidade e confie em mim. E eu lembro que até minha família dizia, mas tu é muito burra. Agora que o cara tem dinheiro, agora que o cara tá bem, aí tu vai e Abre deixa o cara e não sei o quê. E eu disse assim, calma, gente, eu tô indo por obediência, eu tô indo porque eu sei quem cuida de mim, né? Não é o Beto, eu sei quem cuida de mim. E foi muito engraçado porque ontem quando a gente eu estava aqui na sala, fui jantar com o Beto e a babá da Sofia passou, né? Aí ele olhou para a babá da Sofia e disse assim: Ô Maria, é o seguinte, Maria, a Nathalie aqui, ó, todo dia tem que se ajoelhar no milho e agradecer a Deus a vida que ela tem. Aí a Maria disse assim: é, seu Beto? Aí ele disse assim: ela tem que se ajoelhar, porque olha aí, Maria, tem uma vida melhor do que essa da Nathalie, não, Maria. Olha aí. Aí eu parei, olhei assim para ele e disse assim: meu amor, olhar para os meus frutos agora é muito fácil. Eu quero saber pagar o preço que eu paguei, arrancando joio, deixando trigo, isso preparando a terra, né? aí. Então, assim, as pessoas olham e dizem assim, nossa, eu queria tanto, ai, como eu queria a vida da Nath e tal. Eu digo, pois é, o problema é que vocês querem ter o benefício do céu, mas querem continuar com os olhos na terra. E vocês não vão ter, né? É Então, assim, naturalmente, tua busca nunca foi pelos benefícios, né? nunca foi. Eu Então, nunca busquei o Senhor. é um plus. A gente É tem isso que aí. entender que as bênçãos de Deus, não, ou gente, não é a melhor parte mesmo. É verdade. É mesmo, não é mesmo. E eu falo para todo mundo, gente, busca a Deus, mergulhe em Deus e deixa que todas as coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus já fala isso, né? Mas a gente tem uma resistência, né, Mel? Que coisa terrível é isso, né? É porque é Que aquilo que a gente resistência falou, demoníaca é essa? é aquilo que a gente falou no começo. O movimento para entrar dentro de si e lidar consigo, Nathalie, é um movimento troncho, muito hardcore, entendeu? É, Tem que ir para é muita disposição para lidar consigo, sabe? É muita disposição, muita humildade para a gente admitir que a gente não presta. Meu marido aqui diz assim, ele sempre conta essa historinha. Ele diz assim: eu aprendi a me perceber como um monstro. E esse monstro, ele está numa jaula na sala da minha casa. Para que todas as vezes que eu entro e saio de casa, eu vou na cozinha e passo, para onde eu vou, eu encaro com esse monstro. Quanto mais eu busco a Deus, mais feio esse monstro se torna. E esse monstro sou eu. Eu não posso esquecer que eu sou, quem eu sou sem Jesus. Eu jamais posso esquecer quem eu sou sem Jesus. E isso promove em nós uma dependência, mas só é dependente de Deus quem sabe quem é. é Quem não verdade. finge. Gente, eu dependo do meu Criador e do meu Redentor, e Ele é tudo para mim porque eu sei quem eu Quem eu sou. sou? E eu não presto. Porque, exato, eu sei de onde Ele me tirou. Aí a Eu, gente, quando eu fala sei isso,
E ele Quando a gente fala isso para as mulheres, elas se sentem super ofendidas, né? Elas dizem assim, não, mas quem errou foi ele. Quem é, traiu foi ele, quem abandonou foi ele. E é impressionante como a gente tem vivido um século, Mel, onde a mulher tem se escondido atrás das suas covardias, das suas negligências, né, da sua autossuficiência, achando que isso é o tempo da modernidade. Mas, na verdade, eu falo para todo mundo, gente, o lugar mais seguro é o lugar de origem. Né? Uma das coisas que eu descobri, eu sempre fui muito desenrolada, sempre fiz minhas coisas, sempre ganhei dinheiro, sempre fiz tudo. E Deus me levou numa condição de não trabalhar, de depender 100% do Beto, se eu precisar ir no salão, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu tinha que pedir, eu tinha que prestar conta. E no começo eu tive essa resistência, depois Deus disse assim para mim, você vai ver que esse lugar é mais gostoso de viver. É tão bom quando você vive no lugar que eu te criei, ser mulherzinha, ser cuidada, né? Seu marido, seu provedor, né? Eu tinha resistência a isso. E aí o próprio Espírito falou para mim, relaxa, deixa de ser tinhosa, deixa de ser opiniosa, deixa de ser mandona, vai pro teu lugar. O teu lugar não é esse. E isso, Mel, me trouxe um lugar de descanso tão grande, sabe? Assim, né? O Beto brinca às vezes quando ele sai de manhã, que eu às vezes fico dormindo, aí ele olha e diz assim: Olha aí, rapaz, se tivesse que sair agora 7 horas da manhã para trabalhar. Aí eu disse: Pois é, amor, cada qual tem a vida que merece. Vá trabalhar que for dormir. Não, eu acho engraçado, sabe, Nath? Assim, aí de novo você tá falando aí, e eu só matutando aqui, na verdade é o caminho da obediência. O prazer tá porque você está exatamente onde Deus queria que você tivesse. É a obediência que promove isso, né? E é a É, obediência que vai gerando fé e uma fé inabalável, que mesmo que venha a crise, venha as lutas e as dores, você não é derrubada. Você passa por elas, sofre por elas, né? O episódio da Sofia foi um episódio que você sentiu o calor do fogo, você sentiu as águas te tudo, submergir. Você sentiu tudo, mas não morreu. senti tudo, mas não morri. Né? Então, assim, É. a gente é aquilo. Meu marido gosta muito desse versículo, diz assim: Eu sei que o meu redentor vive. Isso é o que me sustenta, né? Isso é o que me sustenta. A gente precisa, eu acho assim que o segredo para uma fé inabalável, gente, se há uma máxima, né, assim, uma frase que a gente pode resumir a nossa conversa, o segredo para uma fé inabalável, uma profunda disposição por admitir quem a gente é, para ir para um lugar de dependência da pessoa de Jesus e uma disposição sedenta por conhecê-lo. Se a gente faz isso, se a gente está disposta a isso, aí sim, a gente vai estar abrindo para o Espírito Santo o nosso coração para que seja forjado e construído dentro de nós uma fé que não se abala diante das circunstâncias. De novo, as circunstâncias continuam vindo, E virão. do mesmo jeito que você aí do outro lado, eu e a Nath estamos em quarentena, estamos trancadas, estamos com medo das coisas que virão, não temos certeza do que vai vir, temos problemas também para enfrentar. Nós estamos lidando aqui com a igreja, um monte de gente com desemprego, com problemas reais. A Nath está lidando lá com o Beto, com os funcionários, com dificuldade. Todo mundo está passando pela crise junto, a calamidade chegou para todo mundo. Qual é a diferença? Eu gravei até um videozinho no IGTV antes da gente falar aqui, no início da noite, sobre essa diferença. Qual é a diferença? A diferença é que algumas de nós, porque vivem por fé, abasteceram seus celeiros de confiança em Deus, de depósitos espirituais, de depósitos naturais, de depósitos emocionais e psicológicos. E aí, quando a calamidade vem, elas podem declarar isso que meu marido diz: Eu sei que o meu Redentor vive. E permanecem inabaláveis, porque forjaram e. Peraí, gente, vamos ver se volta. Vamos ver se volta, vamos ver se volta. Segura aí. Oi, Mel. Vou chamar ela de novo para a gente
já ir caminhando para o final, tá, gente? Vamos lá. Opa. Voltou. Então, estão vivendo temerosos, né? Onde foi que parou aí para vocês a minha fala? Parou quando você disse que elas não temiam porque elas estavam em casa, elas tinham abastecido a casa com temor. Sim, aí então assim, algumas estão vivendo essa paz porque tem celeiro, tem depósito, né? E outras estão nesse lugar de incerteza e insegurança, com a fé abalada, porque não fez depósito de fé, não fez depósito de confiança. Então, assim, o caminho para a gente realmente ter uma fé que não se abala diante das vicissitudes da vida, das loucuras, das crises, das dificuldades, é essa construção fundamental, é essa disposição de olhar para dentro de si, sabe? Vale a pena terapia? Vale. Vale a pena você ir tentar se conhecer a partir de uma terapia, vai no psicólogo, no terapeuta. Só que a terapia, o que é que ela vai proporcionar para você? Ela vai descobrir algumas portas e vai te ajudar a abrir algumas delas, mas entrar nas portas, só quem entra com você é o Espírito Santo. Mas, Verdade. então, vale a pena usar as ferramentas, mas esse desenvolver da fé, você só conta com o Espírito Santo revelando as Escrituras, a verdade da palavra para você, gerando em você conceitos verdadeiros a respeito do autor da fé, que é Jesus, Amém. né? Ele é o autor da fé. Ninguém busca fé nos outros. A gente Em busca, homens. a gente busca fé na fonte, que é a pessoa de Jesus. Só ele tem fé para dar, só ele é depósito de fé. Só nele a gente vai conseguir realmente encher os nossos celeiros para o dia da adversidade. E quando a crise vem, tem fé de montão ali guardada para a gente poder lidar com elas. Para a gente e para nossa casa, né, Mel? Porque Deus ele nos levanta como guardiã dos nossos lares, como as mulheres que serão as verdadeiras intercessoras nesse tempo onde a gente está restrita de igreja. A gente está entendendo que a gente precisa tirar, né, essa dependência do homem, essa dependência da instituição do CNPJ para colocar a dependência definitivamente em Deus, né, colocando essa condição de um conhecimento da palavra genuinamente em casa, né? E eu acredito que a gente está vivendo um reset, né? Tá todo mundo sendo resetado na mente, na cabeça, na família e tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês podem não acreditar, mas eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é o último tempo para vivermos os verdadeiros processos. Depois desse tempo, quem não viveu o processo não vai ter mais tempo de viver os processos. Que processos são esses? Os processos de mudanças, os processos de conhecimento, os processos de abandono, de renúncia, de arrependimento. Tudo isso, o tempo é agora. Né? Eu vejo como uma oportunidade que Deus está nos dando para viver isso Então, né? verdadeiramente. Né? E eu queria abrir, Mel, aqui a gente pode abrir aqui para algumas perguntas. Deixa eu até ver aqui que tem umas 4 perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir. Tem uma pergunta aqui, Mel, de uma pessoa que diz assim: Mel, qual a sua dica para uma indicação de maturidade espiritual? Uma indicação para maturidade é você quer É, desenvolver. como é que a pessoa desenvolve uma maturidade espiritual? Eu acho que começa de onde a gente falou. Se você começar como a gente orientou para essa disposição para o autoconhecimento, esse é o primeiro passo que você precisa dar. Eu entendo que muito do que eu adquiri, vamos dizer assim, com o passar dos anos na caminhada cristã, foi realmente assim num processo muito intencional de desenvolver temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No dia que eu entendi isso, eu passei a tentar desenvolver esse temor a Deus. Como é que a gente adquire temor a Deus? Conhecendo a Deus. Um dos passos bem importantes para conhecer a Deus é estudar os atributos de Deus. Eu acho que de forma muito prática, você pode mergulhar aí num estudo profundo a respeito dos atributos de Deus. Quem é Deus? Vai descobrir sobre a bondade de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a justiça, Soberania. a soberania de Deus, né? Então, se você onisciência, onipresença, onipotência, amor, né? Todos os atributos de Deus, sejam os comunicáveis, que são aqueles que ele comunica conosco, que a gente também adquire
uma busca, sejam os incomunicáveis, que são aqueles que só dizem respeito a Ele. Mas nessa busca por conhecer a Deus e conhecer seus atributos, a gente, diante do grande, a gente se rende. E aí a É gente incrível. desenvolve um temor profundo. Naturalmente, diz a Bíblia, isso é real. Testemunho pessoal, isso é real. E meu também. Naturalmente a gente vai temendo mais e de uma forma sobrenatural a sabedoria vem. Vem porque ela não é nossa, ela é de Deus. Então parece que à medida que a revelação de Deus vem para nós, a gente começa realmente a usufruir desses atributos e a conseguir colocá-los em prática em forma de sabedoria, maturidade espiritual, prudência. E essa busca é contínua, né, Mel? Porque a gente tem uma tendência muito grande assim, nas crises a gente busca mais, quando melhora a gente abaixa mais um pouco, aí a gente entra na crise de novo, baixa uma grana. Então, assim, essa busca ela deve ser constante, essa entrega deve ser constante, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, eu lembro que você me falou isso a respeito dos atributos de Cristo há alguns anos atrás, e eu comecei a estudar, e foi tão interessante que a proporção que eu comecei a estudar a respeito desses atributos, Mel, eu comecei a ter a minha identidade mudada, Claro. né? Se eu pudesse descrever, é como se fosse assim, é como se eu fosse órfão na vida, e um dia eu descobrisse quem eram os meus pais. É isso aí. E a partir do momento que eu descobri quem são os meus pais, eu tenho um histórico de DNA, Claro. É isso né? aí. É isso aí. E aí eu tenho um histórico de DNA e eu começo a descobrir várias coisas a meu respeito, porque eu descobri quem são os meus pais, Exato. né? Então as pessoas me perguntam muito, né? Hoje eu tô com 37 anos de idade, faço aconselhamento para pessoas de 50, 60, pessoas que têm de casal ou de casados, o que eu tenho de vida, e as pessoas me perguntam muito, Nath, onde é que tem essa maturidade, essa sabedoria? Eu digo, gente, é em Jesus. É em Jesus. Não tem outro lugar, Tem... né? É nele que a gente consegue ter de fato. E outra coisa, eu entendo, sabe, Mel, que quando você fala de algo que você leu, tem um peso. Mas quando você fala de algo que você viveu, tem uma autoridade, né? Então, por isso que eu falo muito para as mulheres, voltem para o início, voltem para o plano original, vivam, porque a partir daí vocês não só têm condição de falar, mas vocês têm autoridade para poder falar. Porque Né? E quando a... Nath, obediência não é um conceito que você entende. Obediência é uma prática, gente, em nome de Jesus. A gente não pode só saber como funciona, a gente tem que praticar o que funciona. E aí, na prática, a autoridade vem, porque eu vivi, eu estou sabendo do que eu estou falando. Eu acho muito interessante porque em dezembro a gente viveu uma experiência muito forte, né, meu? Porque nós éramos líderes na nossa igreja, pastores extremamente atuantes na nossa igreja, estávamos na nossa igreja há 10 anos, construímos a igreja junto com os nossos pastores de lá, e em dezembro o Senhor disse que era para a gente entregar tudo, abandonar tudo e vir para casa, e não ir para canto nenhum. E quando isso aconteceu foi um choque, porque foi um comando sem direcionamento, porque a gente entra sempre naquele contexto e diz assim, peraí, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Tem que ir para outro lugar. E Deus diz assim, eu quero que você simplesmente saia. O comando é, saia da igreja, vá para casa. E eu lembro que muitas pessoas me questionaram demais. As pessoas me perguntaram demais e duvidaram, inclusive, será que isso é de Deus? Será que é da Nathalie? Será que eles não estão viajando na maionese e tal? Será que estão rebelde, revoltado, né? Tem todo mundo faz aquelas conjecturas. Qual foi o problema que teve? Teve problema na igreja? Teve problema com a liderança? Todo mundo conjecturando. E quando veio o coronavírus, Tá todo mundo em todo mundo casa. viveu o mesmo comando. E quando eu cheguei em casa, que eu disse assim, Deus, o Senhor expandiu o mesmo comando para a nação mundial. E Deus disse assim, pois é, mas para os meus, eu faço eles viverem antes, para que eles não sofram como os outros estão sofrendo. E de fato foi assim. Quando eu vim para casa, que eu vi todo o movimento, e nenhum dia da minha vida, Melissa, eu sofri. E nenhum dia da minha vida eu achei que essa pandemia era a loucura que era, e eu parei tudo e foi forçado. Não, nada disso. Porque, na verdade, eu decidi obedecer. Né? E a obediência nos coloca no lugar seguro, nos coloca no lugar de descanso, de paz, né? E eu lembro que quando a gente viveu esse processo, vocês nos acompanharam desde o começo, como continuam nos acompanhando, e vocês diziam, calma,
O comando é só esse. E a gente ficava, né? Mas Mel, mas Dino, como é que foi? Como é que vai ser o próximo ano? Porque vocês viveram uma história muito parecida com a nossa. E eu achei muito interessante, porque teve um dia da nossa conversa que você disse assim, é, Dino, a gente estava tomando café e você disse assim, será que não foi por causa do Beto e da Nathalie que a gente teve aquela experiência? Porque Deus nos preparou para hoje estarmos aqui sendo os pastores dele, cuidando deles, amparando tudo isso que eles estão vivendo. Chega, eu fico toda arrepiada lembrando. E eu fico pensando, nossa, a gente não tem ideia, né? Porque quando a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, né? Deus, ele de fato, ele vai nos usar para o propósito dele, para a missão dele, né? E de fato vocês têm sido um suporte para nós, assim, incrível, né? O Beto é apaixonado pelo Dino, ele fala que nunca vi um cara para falar tão pouco e falar tão profundamente, né? Ele diz, Nath, o negócio é muito estreito. Quando eu converso com o Dino, ele dá umas lapadas em mim que eu fico. Mas eu fico maravilhada com isso, né? Como lugar de obediência, e a gente ficou muito. Né, no começo, como é que vai ser, o que é que vai ser? E aí Deus levanta pessoas que teve experiência em outro estado, em outra situação, para vir dizer assim, calma, só obedece, né? Porque a obediência vai colocar vocês num lugar seguro e daqui a pouco Deus diz qual é o próximo destino, qual é o próximo passo e nós estamos aqui no aguardo, É, mas completamente em paz, né? é isso aí, é o que Pedro entendeu, né? Quando É. Jesus é arguído a respeito ali da palavra dura que ele traz sobre ele ser o pão, a gente ministrou sobre isso domingo na igreja online, né? E Pedro, depois daquilo tudo, Jesus pergunta, tá, vocês também se escandalizaram? Vão embora também? E aí Pedro diz, mestre, para quem nós iremos? O texto não diz Só onde, tu tem. o texto não diz onde, gente, diz para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Amém. a gente tem que vir para Jesus. O movimento da Nath e do Beto foi um movimento para Jesus, Verdade. né? E o seu movimento de fé precisa ser um movimento de obediência. Gente, atrelem o conceito de fé de vocês à obediência. Nunca mais desatrelem esse conceito, porque está estreitamente ligado. Fé é obediência. Porque se a gente continuar achando que fé é essa sensação de pensar positivo e de desenvolver capacidade de acreditar, a gente vai sucumbir na primeira dificuldade e a gente não está entendendo nada. Então a fé está muito mais atrelada à obediência do que a qualquer outra coisa. E a gente desenvolve fé a partir do conhecimento de quem é Deus, né? Amém. A moça perguntou como saber que é Deus que está falando. Deus não fala fora da sua palavra, querida. Deus nunca fala fora, em dissonância com a sua palavra. Ele sempre vai falar de acordo com a sua palavra. E ele sempre vai dar comandos que glorifiquem o nome dele. Nunca, nunca um comando e uma direção de Deus não redundará em louvor e exaltação ao nome de Jesus. Nunca, jamais. Porque o compromisso de Deus é consigo. A gente diz assim, Deus tem um compromisso comigo. Conversa, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus tem compromisso com ele mesmo. Nós, seus Ele é servos, fiel a ele, né? Ele é fiel à palavra dele. nós, seus servos, usufruímos desse atributo chamado fidelidade. Nós usufruímos de quem Deus é. Então, cada vez que Deus é glorificado, a gente só é abençoado com isso. Então, a gente sabe que é Deus que está falando quando está em consonância com a sua palavra e quando glorifica o nome de Jesus. Amém. Se não tem esses dois, chuta que é laço. É isso aí, Mel. A gente vai ter que desligar. Eu não queria, não. Eu queria ficar um pouquinho, mas eu tô até com pena de você ir em pé, do lado de fora de casa. Mas é como Deus Mas se a gente, mas se a gente não parar, a gente vai perder essa live. Eu não quero perder essa live. Eu vou subi-la para o YouTube também, tá, Mel? Para a gente dar uma divulgada. tá bom. Eu acho que vai ser muito oportuno. Vale a pena a gente depois marcar de novo mais uma live. Eu acho que a gente tem muito o que conversar, compartilhar, né? Muitas pessoas estão me pedindo muito aqui, Mel, mandando mensagem aqui pedindo para aprender como estudar sobre os atributos de Cristo, É muito né? Estão pedindo aqui. Então, quem sabe a gente não faz uma série aí de alguns vídeos, a gente pode bom. estar compartilhando com as mulheres Se alguém sobre quiser esse começar, estudo. Nath, a gente tem já alguns vídeos na igreja, a gente iniciou esse ano na ministração da palavra na igreja, iniciamos com os atributos de Deus. Então, se você quiser começar a ouvir alguma coisa a respeito, você pode entrar no youtube.com/Igreja de Cristo Salinas.
tem umas ministrações lá sobre os atributos. Claro que não tem todos, até porque a gente entrou em quarentena e porque Deus é infinito em seus atributos. Mas eu acho Verdade. que seria um pontapé inicial para você entender Legal. do que a gente está falando e, quem sabe, preparar seu coração para quando a Nath trouxer aí esses estudos aí continuados, a gente poder entender melhor do que a gente está falando, né? Amém. Vamos combinar, Mel. Acho que vale a pena a gente marcar aí alguns dias para a gente estar gravando e estar trazendo isso até como um start, né? Sim. Aproveitar que a gente está aqui nessa quarentena. E eu queria sugerir vocês que vão lá no YouTube também. O YouTube da Mel, ela tem muito vídeo, uns videozinhos curtinhos, mas que são assim sensacionais. Eu até cobrei ela que ela voltasse a gravar. Tem que falar com o Dino para ver se ele Eu tô volta a gravar. com cabelo curto lá, mas sou eu, viu, gente? É, e eu queria agradecer demais, Mel, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua persistência, né? A internet não nos facilitou muito hoje, mas eu acredito que estamos aqui aquelas que o Senhor quer falar, Amém. né? Deus separou exatamente as pessoas para estar aqui que precisavam ouvir essa palavra. Amém. E dizer que eu te amo muito. Eu te Obrigada por você ser quem você é em Jesus. Você sempre me inspira. A minha família ama vocês, né? A família de vocês. E foi bom demais estar aqui. Vou ali dar uma estudada, inclusive em Hebreus 11. Eu li ontem e mexeu muito comigo você falando sobre isso. Eu quero dar uma lida por uma outra ótica Amém. agora, né? Que fala sobre a fé os vencedores da fé, né? Que a Bíblia relata, né? E ela descreve com muita clareza. É de extrema importância. Gente, é isso. Feliz demais estar aqui com vocês. Obrigada vocês A ficarem aqui gente, com a gente obrigada. até meia-noite e 10. Deus abençoe vocês e o que eu puder contribuir, vai lá no meu Instagram que a gente conversa mais e eu posso tentar te ajudar em alguma coisa. Tá ótimo. Mel, obrigada, viu? Um beijo grande. Deus abençoe. A gente vai ter que desligar, senão a gente perde essa live. Tá, beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau.